E aí, Caio? Já dá para construir a peça que está representada nessas vistas ortográficas? Acho que dá, Ananias. Eu até já fiz a perspectiva isométrica. Dá só uma olhada. A peça vai ficar assim depois de executada. O conhecimento da forma, apesar de muito importante, não é suficiente para a execução do objeto. Ué, o que está faltando então? Para executar qualquer tipo de objeto, você precisa também de informações sobre o tamanho. Quer dizer, sobre as dimensões exatas do objeto e de cada uma das suas partes. No desenho técnico, as dimensões do objeto devem ser indicadas sob a forma de medida, que recebe o nome de cotagem. Cotagem? O que é isso? Para indicar as medidas ou cotas, o desenhista deve seguir determinadas normas técnicas da ABNT. Elas referem-se à grandeza real que o objeto deve ter depois de produzido. E assim, fica o desenho técnico com as indicações completas de dimensionamento. Para executar uma peça a partir do seu desenho técnico, como o Caio quer fazer, é preciso interpretar corretamente as medidas indicadas. Se a interpretação for feita de maneira errada, a peça também sairá errada. Por isso, na teleaula de hoje, você vai conhecer as regras básicas para a cotagem de desenhos técnicos. Assim como aconteceu nos assuntos anteriores, você vai começar o estudo pela interpretação de cotas básicas em modelos simples e, aos poucos, vai aprofundando seu conhecimento pelo estudo de peças mais complexas. Se você está com muita vontade de aprender logo a executar uma peça, não saia de perto. A nossa teleaula já está começando. Ô Silva! Oi! Para um pouquinho aí. O que é, Tito? Por favor, como é que se indicam as medidas das peças em desenho técnico-mecânico? Ô Tito, num desenho técnico-mecânico, a unidade de medida utilizada é o milímetro. Escreve-se apenas a medida sem a indicação do símbolo mm. Por exemplo, se uma peça tem 35 milímetros de comprimento, aparecerá somente o número 35, ficando subentendido que se trata de 35 milímetros. Assim fica muito mais fácil de interpretar desenhos cotados. Só que para isso você vai precisar saber os 3 elementos básicos que são os elementos de cotagem. E quais são os elementos de cotagem? Cota ou valor numérico, linha de cota e linha auxiliar. Dá uma olhada nesse desenho que está aí em cima dessa bancada. Esse aqui? As cotas são os números que indicam as medidas da peça. Está vendo as medidas básicas da peça que está representada? Eu estou sim. Elas estão indicadas pelas cotas 50, 12 e 25. Tá bom. E qual é o próximo elemento de cotagem? São as linhas de cota. O que é isso? Dá só uma olhada aqui. Linhas de cota são linhas estreitas e contínuas com setas ou traços oblíquos nas extremidades. Mas será que não existem regras que mostrem de uma maneira geral como fazer a cotagem em diversas situações? Angela, tá na hora de falar sobre as regras gerais de cotagem. É que os elementos de cotagem aparecem dispostos no desenho técnico segundo as características das peças. Mas como elas variam muito, não existem assim regras fixas de cotagem. Mas quem executa o desenho técnico deve se basear em algumas regras gerais para arrumar as cotas de forma que elas não prejudiquem a clareza do desenho. Miguel, precisa falar que o pessoal não precisa se preocupar em decorar essas regras, né? Sabe o que é? É que você pode ir aprendendo naturalmente essas regras à medida em que analisar os exemplos dessa teleaula e das teleaulas seguintes. Você duvida? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se consigo entender essas regras gerais. Bom, pelo que vejo, quando a linha de cota está na posição horizontal, a cota deve ser indicada acima e paralelamente à sua linha de cota. E os algarismos devem estar centralizados a uma pequena distância da linha de cota. E se eu entendi direito, quando a linha de cota está na posição vertical, a cota pode aparecer do lado esquerdo e paralela à linha de cota. É isso. Mas também a cota pode estar perpendicular à linha de cota, interrompendo-a. Agora deixa eu ver uma outra situação. Quando a linha de cota está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação para facilitar a leitura. Ou então,
é representada na posição horizontal, interrompendo a linha de cota. Acho que eu já estou entendendo. As linhas de cota devem estar sempre em posições que permitam a leitura das medidas sem que seja necessário mudar a posição da folha de papel. Ananias, são fáceis essas regras gerais, né? Olha essas vistas, por exemplo. Na vista frontal, aparecem dois rebaixos iguais, mas apesar disso, um deles está só com a cota de largura e o outro só com a cota de altura. Eu só posso concluir que em desenho técnico não se repetem cotas sem necessidade. Concluiu muito bem, Caio. Agora analise esse desenho técnico aqui. Deixa eu ver. Bom, o que eu consigo entender é que a vista que transmite a ideia mais clara da forma do rebaixo é a vista frontal. E por isso, a cotagem do rebaixo é feita justamente nela. Perfeito. Isso acontece porque as cotas devem ser sempre indicadas nas vistas onde os elementos aparecem melhor representados. Já o furo vem representado por linhas tracejadas na vista frontal. Pelo que eu entendi, sempre que possível deve-se evitar a cotagem de elementos representados por linhas tracejadas. Talvez seja por isso que a cotagem do furo aparece indicada na vista superior, justamente a vista onde a forma circular fica visível. Pessoal, hoje aqui tá realmente afiado, né, Miguel? Aproveita e fala que no desenho técnico, as cotas devem ser localizadas sem que sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Tá bom, eu falo. É que nos exemplos que nós analisamos até aqui, as cotas vinham representadas sobre as linhas de cota ou interrompendo as linhas de cota. Só que você tá esquecendo de falar uma coisa. Olha, dá só uma olhada nesse desenho técnico aqui sobre a prancheta. Veja que num mesmo desenho, os dois modos de escrever as cotas sobre a linha de cota ou interrompendo a linha de cota não devem ser misturados. E além disso, as cotas devem ser representadas em tamanho que as torne facilmente legíveis, tanto no original como em qualquer tipo de reprodução. Tito, é que além das regras gerais de cotagem para a execução de um desenho técnico, você precisa conhecer os métodos de cotagem. Bom, mas o que é que eu tenho que saber, Silva? Bom, é preciso que você tenha conhecimento sobre a função da peça, o processo de fabricação, os métodos de controle de qualidade que serão aplicados. Sabe, Tito, uma peça nunca deve ser considerada isoladamente. Ela sempre faz parte de um conjunto no qual desempenha determinada função. Toda peça deve ser executada segundo um determinado processo tecnológico de fabricação que torne a sua produção a mais econômica possível. E para que o resultado seja conseguido, Caio, as peças devem ser controladas não só durante, mas também no final da execução. Assim, é possível garantir a correspondência entre o produto acabado e o seu desenho técnico. Mas, Ananias, eu só não entendi o que é que funcionalidade, fabricação e controle tem a ver com cotagem. Olha, tem tudo a ver. Esses três fatores interferem diretamente no método de cotagem, quer dizer, na maneira de cotar o desenho técnico. Bom, levando em conta a função da peça, sua execução e sua verificação, as cotas podem ser funcionais, não funcionais e auxiliares. Agora dá uma olhada aqui nas cotas funcionais. E o que é que são as cotas funcionais? Bom, são aquelas que indicam a forma, a grandeza e a posição de partes essenciais para o funcionamento da peça. Olha aqui. Nesse desenho, a cota 12 é considerada funcional porque está relacionada com a cota do furo, onde esse pino vai se encaixar. Na execução da peça, essa cota deve ser rigorosamente respeitada, para não comprometer o funcionamento do conjunto. E as cotas não funcionais, Ananias? Bom, as cotas não funcionais também indicam forma, tamanho e posição, mas referem-se a partes que não são essenciais para o funcionamento do conjunto. Repare que a cota 20 é um bom exemplo de cota não funcional. Angela, deixa que eu continuo. Eu vou falar sobre as cotas auxiliares. As cotas auxiliares complementam as cotas que a gente viu até agora. Elas aparecem no desenho apenas para evitar cálculos e podem ser indicadas entre parênteses. Dá uma olhada. Essa cota aqui, a cota 40, é uma cota auxiliar. Veja que ela é a soma da cota 30, que é uma cota funcional, e da cota 10, que é uma cota não funcional. Angela, fala você da cotagem geométrica. A forma geométrica de uma peça também é muito importante na determinação da cotagem. Fica mais fácil fazer a cotagem de uma peça se pudermos imaginá-la decomposta em suas formas elementares. Você quer ver um exemplo?
Observe que os elementos da peça resultam da retirada de formas geométricas já conhecidas. A decomposição da peça em sólidos básicos põe em destaque as formas geométricas positivas e negativas da peça. Quer dizer, os elementos que permanecem, os positivos, e os elementos que serão retirados durante o processo de fabricação, os negativos. Mostra também o tamanho e a posição relativa de cada um dos elementos da peça. Segundo esse método de decomposição geométrica da peça, as cotas podem ser classificadas em 2 grupos: as cotas básicas e cotas de elementos. Agora, tanto as cotas básicas quanto as cotas de elementos podem ser funcionais, não funcionais ou auxiliares. Pelo jeito, quem tem que ler e interpretar o desenho técnico para executar uma peça tem que saber distinguir quando uma cota básica ou de elemento é funcional, não funcional ou auxiliar. Exatamente. Só que quem, como você, estiver começando, precisa primeiro aprender a ler e a interpretar as cotas básicas e as cotas de elementos. É verdade. Tá? Vamos começar pelas cotas básicas. Cotas básicas são aquelas que indicam o comprimento, a largura e a altura do objeto. A partir dessas cotas é possível determinar as dimensões do material necessário para a fabricação da peça. Dá só uma olhada na cotagem desse modelo aqui. Para executar esse modelo, nós precisamos das suas dimensões básicas: comprimento, largura e altura. A cota da altura aparece indicada na vista frontal, a do comprimento na vista superior e a da largura na lateral esquerda. Entendi, Ananias. Agora é só a gente medir o modelo com a escala e vamos encontrar as seguintes dimensões: comprimento, 60 milímetros, altura igual a 30 milímetros e largura igual a 15 milímetros. Eu estava reparando que o símbolo de milímetro não foi inscrito ao lado das cotas. Só quando excepcionalmente for adotada outra unidade de medida que não o milímetro, o símbolo correspondente deve vir ao lado da cota. Sabe, Caio, existe mais de uma maneira de cotar o mesmo desenho. Então deixa eu ver quais são. Tá certo. Eu estou vendo que a pessoa que executa o desenho deve escolher, de acordo com as características da peça, a disposição das cotas que permita identificar da melhor maneira possível as dimensões da peça. Agora, quem lê e interpreta o desenho técnico deve ser capaz de associar cada cota à dimensão que ela representa. E para isso, nada melhor do que ficar de olho na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos os elementos de cotagem dos desenhos técnicos. Aprendemos regras gerais de cotagem. E acompanhamos os métodos de cotagem. Bom, você deve estar imaginando que para executar uma peça com elementos é preciso ter as cotas dos elementos e também as cotas básicas. Mas isso já é assunto para a nossa próxima teleaula. Agora, aproveita os exercícios no seu livro de estudos, porque assim você vai longe. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.